Bom dia, bom dia. Sou Andréia Amaral, coach, palestrante, analista de perfil comportamental e venho trazer a reflexão do dia para você. E a reflexão do dia de hoje é a seguinte: quanto que você se permite descansar? E para iniciar esse podcast, eu preciso de explicar o porquê dessa pergunta. Muitas pessoas se sentem culpadas por estarem descansando e outras não se conhecem o suficiente, não conhecem o seu corpo, não conhecem a sua mente para entender o quanto é necessário descansar. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que o descanso faz parte do treino, da nossa performance, da nossa vida. Então, parece uma coisa muito óbvia, né? Mas muita gente não sabe lidar com o cansaço. Primeiro, precisa a gente entender que às vezes o cansaço faz a gente querer desistir, o cansaço faz a gente querer a gente se desesperar, o cansaço faz a gente entrar em pânico. Quantas vezes você não sentiu aquele desespero, assim, aquele cansaço e, eu não quero saber disso mais, eu não quero essa vida mais, eu não quero estudar mais, eu não quero fazer tal coisa mais, eu não quero trabalhar, seja o que for que tá te cansando. Porque se você tá no auge, você está no ápice. É igual uma criança, quando tá com sono, que ela chora. É a mesma coisa. Eu não sei se vocês já sentiram um sono assim, devastador, né? Que você precisa de dormir, ou sente aquela vontade de dormir, não pode. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Então, nós precisamos de entender isso e não fazer outras coisas ou tomar decisões, né? Quando a gente está muito cansado. Lembrar que uma noite de sono é muito poderosa. Uma noite de sono, um dia de descanso é capaz de mudar completamente nossa mentalidade. Muitas pessoas também têm uma atitude equivocada quando elas estão cansadas. Ou elas vão comer demais, ou elas vão beber até se embebedar, né? Ou vão fumar, ou fazer alguma coisa que lhes dá prazer, que às vezes não é um bom hábito, ou que elas sabem que não é um bom hábito, mas fazem isso para driblar o cansaço. E, na verdade, às vezes o que era necessário, o que era preciso, era o descanso. Quando eu tô cansado, eu preciso me descansar. É igual uma bateria de um celular que está acabando, uma bateria de qualquer equipamento eletrônico. Se eu acumulo esse cansaço, ele vai se tornando cada dia maior e vai se transformando em sintomas, né? Inclusive, ele pode gerar uma depressão, inclusive, ele pode gerar uma angústia muito forte, ou, inclusive, ele pode virar outros transtornos mentais. Então, a gente precisa ter essa consciência que eu preciso de me conhecer, entender o tanto que eu preciso descansar. Cada um de nós tem uma necessidade. Vamos falar de sono, quando a gente fala de sono, que é um assunto bem polêmico, mas tem pessoas que se sentem bem com 6 horas de sono, outras com 7, outras com 9, e isso é preciso que a gente escute o nosso corpo, né? Entenda nosso corpo. Para quê? Para que a gente realmente possa performar, para que a gente possa realizar nossas atividades da melhor forma possível, entendendo a minha necessidade de descanso. Existem pessoas, né, que trabalham com essa cultura de dormir pouco, de fazer o que for necessário, custe o que custar, inclusive o sono e o descanso para alcançar um objetivo. Será que realmente vale a pena? Será que depois o preço que você vai ter que pagar, né, para aquele cansaço acumulado, pela falta de tempo para você realmente relaxar, descansar, vai valer a pena? E nessa vertente aí, né, existem teorias que elas falam assim: o que você faz enquanto os outros dormem? Essa teoria aí foi divulgada pelas mídias há um tempo atrás, ela ganhou muita força, já perdeu um pouco, e muitas pessoas entraram nessa, né, de conseguir ali seu objetivo final a todo custo. E quantas pessoas adoeceram mentalmente ou fisicamente por entrarem
nessa onda aí ou sofreram de burnout. Burnout, para quem não sabe, né, é uma exaustão física, mental, emocional, um trabalho desgastante. E isso é uma síndrome que às vezes é difícil de diagnóstico. Então a pessoa sofre, para depois ter um diagnóstico e entender que ela precisa de parar, que ela precisa descansar, que ela precisa de preservar sua saúde física, mental, emocional, através do descanso, da pausa. Quando a gente fala de pausa, gente, tem gente que vai deixando acumular, então ela tá muito esgotada, ela descansa um dia, ela descansa algumas horas, e às vezes ela precisa de um descanso mais prolongado, uma pausa mais prolongada, de umas férias. E muitas pessoas não se permitem esse descanso ou não entendem quanto esse descanso seria importante para ela. Quando a gente fala de trabalho, nós temos que ter um autoconhecimento, nós temos que estabelecer limites, porque às vezes a empresa te cobra o que você não consegue dar, o que é humanamente impossível, a gente tem que estabelecer o limite. Às vezes a empresa necessita que você vá trabalhar a todo custo, né? Mesmo doente, mesmo não estando fisicamente bem. E aí não vai haver um absenteísmo, que é a falta, mas vai haver um presenteísmo. O que é isso? A pessoa ela vai estar presente sem ter condições de estar presente para satisfazer uma necessidade da empresa. E ela está olhando para a empresa, ela está olhando para a necessidade dos seus empregadores, seja lá quem for, ou dela mesma, né, quando ela é autônoma, esquecendo de olhar para si. E é uma coisa que quem me acompanha já sabe, né, que eu falo há muito tempo, nós temos que olhar pra gente sempre. Porque às vezes a gente espera isso do outro. Nossa, será que fulano não tá vendo que eu tô cansada, que eu tô exausta, que eu preciso de uma pausa? E eu não coloco esse limite, espero que ele coloque. E muitas vezes ó, a empresa, ou uma pessoa, o seu líder, né, o seu gestor, o seu superior, não vai conseguir enxergar isso. O limite vai ter que ser colocado por você. E é muito importante, né, eu saber qual é a gota que vai transbordar o copo. Será que eu vou precisar de deixar chegar nesse ponto novamente? Ou será que eu vou começar a olhar para mim, começar a me entender, saber o quanto eu preciso descansar e me permitir? Às vezes a pessoa até tem uma folga no final de semana, na questão do trabalho, mas ela chega em casa, chega no final de semana, ela vai trabalhar ou se desgastar muito emocionalmente com outras questões, ou fazer coisas que cansam até muito mais. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ser acompanhante de alguém hospitalizado, por exemplo. Então, às vezes você fica sentado o dia inteiro ali, mas é um desgaste emocional grande, não é físico, porque você pode estar parado, né? Às vezes você não vai ter que ajudar, não vai ser necessária a sua ajuda para lidar com aquela pessoa doente, a sua ajuda física, mas é um desgaste emocional que ele não tem tamanho. Então, isso precisa ser entendido e compreendido, lembrando quem cuida de nós somos nós. A pessoa que mais precisa nos amar somos nós mesmos, para que a gente consiga colocar os limites, entender qual é a minha necessidade de descanso, qual que é a minha necessidade de pausa, realmente às vezes entender que hoje eu não vou poder parar, mas eu vou compensar isso no dia seguinte, na semana seguinte, e é um momento que não vai me trazer, um momento posterior que não vai me trazer grandes consequências. Então, esse é um convite aí para você pensar, para você entender, se conhecer qual que é a sua necessidade de descanso, o quanto que a falta de descanso está te deixando irritada, nervosa, sem sonho, sem propósito, sem graça com a vida. Porque acontece muito isso e a gente precisa de entender, certo? Então, eu espero que tenha feito sentido para você. Se fez, curta e compartilhe com alguém que precisa escutar essas palavras aí para se desenvolver, para melhorar, para crescer. Um grande abraço e até a próxima.